Olá pessoal, espero que vocês estejam todos muito bem. Hoje eu vou responder a dúvida do Kaique Dumont. Sou estudante de fisioterapia e meu esposo já é enfermeiro formado. Estamos tomados de dúvidas sobre qual destino fazer esse benefício do intercâmbio. Eu simpatizo pela Austrália e ele pela Irlanda. Sabemos que de início podemos trabalhar em home nurses, pois nossos pacientes são em peso idosos. Um bom caminho. Nosso inglês precisa ser aprimorado mais um tempo para fazer a prova de proficiência. Em torno de R$ 100.000 seria o ideal para um casal ir. Não temos cidadania europeia, apenas profissões na saúde. Se puder dar uma iluminada, eu agradeço. Então, fique tranquilo que hoje nós vamos tirar essas dúvidas. Irlanda é um caminho praticamente certo. Austrália, sim, pode ser uma boa opção, dependendo do perfil de vocês, tá? Pode ser possível ou talvez pode ser mais difícil. E vamos falar sobre isso hoje. Kaique Dumont. Kaique, meu querido, vamos lá. Um simpatiza pela Austrália e outro pela Irlanda. De fato, assim, são dois países completamente diferentes, ambos com vantagens e desvantagens, né? A Austrália, acho que uma das maiores vantagens é o fato de estar muito longe, né, do nosso continente aqui latino. E isso dificulta quando a gente quer passar férias, ver os familiares ou mandar alguém dos familiares para a Austrália. A gente sempre precisa de uns 5 dias aí para conseguir voltar ao normal por conta do fuso horário, né? Mas do resto eu só consigo ver muitas vantagens, né? Ambos os países passam por crise de acomodação, ambos os países passam por inflação, assim como vários outros países. O diferencial é que a Austrália, para quem quer fazer intercâmbio, está passando por um processo de reequilíbrio do setor imigratório, né? Então, assim como na Irlanda, né, muitas pessoas estão escolhendo a Austrália, o Canadá, o Reino Unido, até Nova Zelândia, para estabelecer suas vidas profissionais, né? Então, futuramente, obviamente, com uma futura residência. E isso faz com que falte acomodação, o preço fique mais alto, né? E muitas pessoas têm dificuldades de conseguir uma boa acomodação. Então, para isso, esses países estão, vamos dizer assim, tirando o pé um pouquinho do acelerador com a entrada de imigrantes. Então, a gente percebeu que ao longo desses últimos 6, 7 meses tivemos muitas negativas de aplicação de visto, né? Então, para quem não sabe, na Austrália é a mesma coisa que nos Estados Unidos. Então, para você ir para a Austrália, você tem que ter um visto aprovado ainda estando no Brasil. E muitas vezes esse visto ele é caro, né? E muitas vezes ele é reprovado. Então, o perfil das pessoas que têm tido mais vistos reprovados são pessoas assim de uma idade mais avançada, eu diria próximo dos 40 anos, pessoas que não têm assim como comprovar vínculos com o Brasil, pessoas que não têm assim uma formação ou pelo menos já exercem uma carreira e não têm um propósito acadêmico no país, né? É claro, não estou dizendo aqui que é impossível, né? Pessoas de uma idade mais avançada conseguirem o visto aprovado. Sim, isso tem acontecido. Eu acredito que até tenha, assim, nesses últimos 2 meses está um pouquinho mais tranquilo, vamos dizer, mais vistos aprovados do que no último semestre, no último trimestre, né? Mas aquela coisa, a gente sabe pelas escolas. Eu estive em São Paulo agora na conferência ICEF, uma conferência global, né, internacional, e conversei com bastantes representantes de escolas e universidades da Austrália. E eles me disseram que a quantidade de vistos aprovados de brasileiros voltou a subir. Então isso pode ser um bom sinal para caso vocês tenham essa tendência. Agora você colocou uma questão falando sobre valores, né? Falou que R$ 100.000 seria ideal para um casal ir. Então, para a Austrália, para a Irlanda, um pouquinho mais. Um casal vai precisar ir algo em torno de 110 a 120 mil para vocês conseguirem estudar numa escola de um nível intermediário, para vocês conseguirem ter um fundo financeiro de segurança adequado, né? Pelo menos ali uns 5.000 euros cada um, tá? Não que vocês vão usar todo esse dinheiro, tá? Mas vocês podem acontecer algum imprevisto, alguma emergência, tem que gastar desse dinheiro.
por não conseguir trabalhar, por algum motivo de doença ou acidente, alguma coisa nesse sentido. Então é bom saber disso, tá? E aí você consegue, sim, claro, estou incluindo tudo aí, despesa de passagem, seguro médico, tudo que for obrigatório, curso, etc. Tudo nesse valor. Para a Austrália, se vocês não tiverem assim algum familiar que possa colaborar com a comprovação financeira, eles não precisam necessariamente te dar o dinheiro, mas na Austrália é mais flexível. Enquanto na Irlanda você precisa comprovar que esse dinheiro está na sua conta e que você tem fácil acesso para usar esse dinheiro numa emergência, na Austrália você precisa comprovar esse valor na data da aplicação, junto com a aplicação do visto. Então, você ainda não vai estar na Austrália. Então, você pode ter alguma quantia reservada em conta e você pode juntar com poupanças ou alguma reserva dos familiares. Pai, mãe, tio, tia, vovó. Não parentescos muito distantes, tá? Às vezes até se você conseguir um primo ou um amigo que faça uma declaração que fica responsável por você. Então, eles podem imprimir extratos dessa conta para demonstrar a comprovação financeira australiana, que é alta. Então, se a gente for se nós formos considerar que você vai aplicar e não tem quem na família, você vai ter que ter aí um bom dinheiro. Nós estamos dizendo algo em torno de $1.700, essa média, para cada mês de estadia. Você tem que ter todo esse valor em conta. Não pode ser um empréstimo, não pode ser venda de algo assim espontâneo. Tem que ser um valor que já está na conta ali por pelo menos uns 3 meses, tá? Então ficaria assim bem mais do que 110, 120 mil reais. Agora, você não precisa necessariamente viajar com esse valor. Por isso que a Austrália, o governo australiano, dá essa flexibilidade de você poder comprovar rendas ou fundos dos familiares para unir forças com a sua renda. Aí, claro, talvez fique até mais barato ir para a Austrália do que para a Irlanda, tá? Porque você não precisa necessariamente viajar com seria $8.000 australianos, que seria o equivalente a 5 mil euros que você vai para a Irlanda. Eu acredito que se você viajando com de 3 a 5 mil dólares cada um, australianos, que vale menos do que o euro, já é o suficiente para vocês conseguirem se manter ali por algumas semanas até conseguir o primeiro job, que é mais simples, menos burocrático do que na Irlanda. Porque na Irlanda você precisa fazer tudo quando você chega lá. E na Austrália não, você já chega com o visto e você já tem autorização para trabalhar assim que chega. É só você tirar um documento fiscal, também você faz dentro de uma semana, já está pronto, e você começa a aplicar para as vagas, tá? A área de nursing, né, ou seja, cuidadores de idosos, é uma área excelente para quem tem uma intenção imigratória. Tá? Então, se você é da área da saúde, é uma das áreas que estão mais carentes por mão de obra em ambos os países, tanto Irlanda quanto Austrália. Tem muito velhinho nesses países e pouca mão de obra. O salário é bom, tá? E assim, não é os melhores, talvez, nos melhores países para você trabalhar nessa área, mas já é um salário que te mantém numa qualidade de vida bem interessante, tá? Então, se vocês já estão habituados a exercer essa função, vocês estão com a faca e o queijo na mão. A única coisa que vai precisar é alinhar o inglês, porque os mais velhinhos têm mais manias de vocabulário e a dicção um pouquinho mais complicada de entender, né? E vocês vão precisar se comunicar. Eu não sei exatamente como é o trabalho a ser executado, mas eu imagino que comunicações vão ser importantes, né? Então, nada assim que de 6 meses a 1 ano de inglês bem forçadinho, com bastante foco, não resolva, tá? Então, eu diria aí que é de 1 ano a no máximo 2 anos como estudante para vocês conseguirem ter uma oportunidade de uma empresa que possa contratá-los para sponsorar, ou seja, ser o patrocinador do seu visto de trabalho. Com isso, o cônjuge, se vocês já são casados, ele tem o direito a estar com você como um dependente familiar, tá? Com todos os direitos também, não vai mais precisar estudar e aí vocês vão só trabalhar, tá? É uma decisão que agora, em relação a local, onde é mais fácil, onde... eu diria assim, os 2 lugares vocês têm grandes chances, não dá para apontar aqui onde é mais fácil ou mais difícil, tá? Eu acho que os 2, para essa área, eu diria que é
tranquilo, tá? Eu não posso falar fácil, né? Porque as pessoas me criticam, porque nada nessa vida é fácil, né? A vida de um imigrante que fala inglês, que tem, sei lá, passaporte europeu, que tem livre circulação pela Europa, já é difícil, né? Imagina chegar lá sem inglês, sem um visto, né? Só o de estudos, para poder começar ali do zero. Então são alguns passos atrás que a gente dá. Vão sim fazer trabalhos que talvez vocês não precisariam fazer no Brasil, né? Para poder manter as contas até chegar ao ponto de vocês conseguirem aplicar para essas vagas, né? O que eu acho que pode ser feito assim para tirar as dúvidas é entrar em contato com a equipe, enjoy intercâmbio, tá? Conversar com um especialista que entende bem de ambos os países, né? Por exemplo, nós temos pessoas que estão na Irlanda, nós temos pessoas que já moraram por um bom tempo na Austrália e que pode te dar todos esses caminhos, né? E indicar a melhor cidade, a melhor época do ano para você conseguir as coisas, acomodação, trabalho, né? Pode te dar dicas de cidades, né? Então, assim, eu poderia ficar aqui horas falando, comparando os dois países, mas esse é um trabalho que eu acho que deve ser feito individualmente e hoje a internet está aí para isso, né? A internet tem conteúdos tanto de brasileiros quanto de pessoas internacionais que vivem nos dois países, que você pode ver diferentes pontos de vistas de diferentes nacionalidades. Você tem próprias embaixadas, né, postando notícias, postando dicas, né, no Instagram, Facebook, Google, todas essas coisas. Você tem muito fácil acesso para entender qual é o melhor país, tá? Eu sei que as pessoas falam o custo de vida é alto, mas se você estiver numa cidade interior da Austrália, por exemplo, onde o custo é mais baixo, o salário na área de saúde é bom, você consegue economizar mais dinheiro, você consegue dar entrada no imóvel em ambos os países para poder sair do aluguel e ter um bem, né? Um bem próprio. Tudo isso conta muito na hora das pesquisas, tá? E é isso, entre em contato, nosso WhatsApp está sempre aqui na tela final ou na descrição do vídeo. Falam com a nossa equipe que eu acredito que eles vão conseguir dar o melhor caminho de acordo com o perfil de vocês, né? Aí vocês vão ter que conversar muito porque tá cada um para um lado, né? Ou Austrália ou Nova Zelândia. Mas acredito que a gente consegue dar uma luz sim, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado, né? Em relação à parte financeira, a gente sabe que 100 mil é quase, mas está quase ali, né? Mais um pouquinho vocês conseguem fazer uma viagem com bastante qualidade, né? E segurança. E a Austrália, se vocês tiverem como ter um auxílio da família só para ajudar a comprovar a finança, vocês conseguem ter assim chances de ir para os dois países, tá bem? Um grande abraço, enjoy life, live your dream, cheers!